Olá, eu sou a Ingrid Ramanushi, você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E continuando o nosso curso de pintura orgânica, nesta aula eu vou ensinar a vocês, olha, como pintar uma peça que é muito vendável, né? Olha, eu vou ensinar como pintar este banquinho, né? É um banquinho de madeira com tampo em MDF. E olha como ficou lindo esses padrões. E eu tava louca também para ensinar para vocês como fazer esse tipo de flor, que vocês vão ver que é bem fácil de fazer e vai diferenciar certamente o seu trabalho de pintura orgânica. E se você já está gostando dessa sugestão, eu já vou te pedindo. Já vai dando um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, continuando o nosso curso de pintura orgânica, vamos a mais uma aula. E hoje eu vou ensinar uma peça que muita gente me pediu e uma peça que é super legal para vender, que é o banquinho. Olha só que bonitinho, né? Esse banquinho aqui que nós vamos enfeitá-lo aqui com a pintura orgânica, tá bom? Esse banquinho, ele é pequenininho, né? É um banco de suporte. Ele tem aqui 20 centímetros de diâmetro e eu comprei nessas lojas de internet que vende MDF. O tampo dele é todo em MDF, né? E os pezinhos aqui são em pinos, tá bom? Mas você encontra também já com o tampo em pinos, tá? Então, só para começar aqui a preparação, eu já passei no MDF, principalmente, a goma laca indiana para dar uma selada no MDF. Sempre que eu trabalho com MDF, eu gosto de selar antes, tá? Então, já passei uma camadinha da goma laca indiana. Aqui no nosso curso de pintura orgânica, eu já ensinei várias vezes como fazer essa preparação. Então, se você não viu, dá uma olhadinha nas outras aulas. É um curso gratuito, né, de pintura orgânica, onde eu ensino a aplicar essa pintura em vários materiais. Eu já também ensinei como preparar a peça. Mas se você não quiser passar a goma laca indiana, que é aquela marrom, você pode passar também goma laca incolor, pode passar seladora para madeira, o próprio verniz acrílico. O importante é você selar aqui o MDF para que ele fique bem protegido, principalmente contra a umidade. E a nossa aula de hoje está repleta de novidades. Eu também vou ensinar para vocês como fazer um formato de flor diferente das que eu tenho ensinado aqui no curso de pintura orgânica, e vocês vão ver que é super fácil de fazer e elas ficam muito lindas. E eu também vou fazer todo o trabalho de pintura orgânica, olha só, usando apenas as tintas à base de água. Hoje eu não vou usar nenhum marcador, porque muitas pessoas escrevem para mim dizendo que estão tendo dificuldades de encontrar em suas cidades os marcadores da Posca ou da Acrylex, né, para aplicar aqui na nossa arte orgânica. Então vou mostrar hoje que é possível também fazer a pintura orgânica sem uso dos marcadores e também ficará belíssimo, tá bom? Então vamos lá? Primeiramente eu vou dar um fundo aqui no meu MDF. Se aqui fosse de pinos, provavelmente eu deixaria a madeira natural, mas como é MDF, aí eu vou dar um fundo, né, aqui com a tinta acrílica branca, tá? E para isso eu vou passar com um rolinho mesmo, né, esse fundo, só para dar aquela primeira cobertura. Bem, aqui é bem fácil, já derramei a tinta acrílica aqui, o rolinho tá úmido, né? E eu venho aqui, vou espalhar, né, na superfície aqui do banquinho. Eu não vou passar nos pés, né, porque os pezinhos do banco, eles são de pinos, eu quero deixar na cor natural. Eu vou passar aqui só nessa base do banquinho, né, e nas laterais, olha, a tinta branca, tá? Provavelmente aqui eu vou passar de 2 a 3 demãos para ficar bem branquinho. E lembrando sempre, né, gente, entre uma demão e outra, a gente sempre espera secar, ou você pode adiantar a secagem com um secador de cabelo, um soprador térmico, tá? Olha, bem fácil, né? Então é isso que eu vou fazer agora, eu vou passar todas as demãos aqui do branco e daqui a pouco eu volto já para mostrar para vocês como nós vamos fazer um desenho belíssimo aqui no nosso banquinho, tá bom? Até já! Bem, gente, aqui eu já passei 3 demãos, né, da tinta branca e ela já tá bem sequinha.
e já está pronto para nós começarmos a pintar. Mas antes de pintar, eu queria também mostrar outra coisa que eu vou fazer, olha só. Aqui na parte do pezinho do banquinho, eu quero pintar de uma cor aqui daqui para baixo. E para isso eu vou usar essa fita crepe para isolar, tá? Então já vou deixar tudo preparado, olha. Eu coloco mais ou menos aqui na altura aqui desse reforço de madeira, né? E passo ao redor aqui a fita crepe, porque eu vou pintar daqui para cá e depois que eu retirar a fita crepe não vai pintar para cima, vai ficar um traço bem certinho, tá bom? Aí eu vou fazer isso aqui nos 4 pés aqui do banquinho. Aí como eu tô colocando como parâmetro aqui essa madeirinha do meio, vai ficar tudo da mesma altura, bem certinho. Olha. Bem, gente, antes de começar a pintar, olha só, eu fiz aqui um pequeno esboço, né, das flores que eu quero colocar. Então eu fiz um círculo aqui com a mão mesmo, redondo, e desenhei mais ou menos as flores que eu quero colocar. Isso é bastante importante, principalmente se você não tem muita prática, né, de já ir pintando direto aqui na peça. Não tem problema nenhum, gente, de fazer um esboço ou de você imprimir da internet uma foto bonita que você achou e passar para o banquinho. Não tenho preconceitos, tá? Muita gente fala, ai, porque é pintura orgânica, você não pode passar o risco, passar o desenho. Eu não gosto desse tipo de colocação engessada. Eu acho que a arte, ela tem que nos fazer feliz, né? Tem gente que tem habilidade para desenhar, de fazer coisas à mão livre, e tem gente que não tem. O importante é que todo mundo consiga fazer, e esse é meu objetivo aqui nas aulas do canal. Então agora eu vou procurar passar esse mesmo desenho aqui para o banquinho com lápis, e eu vou passar somente o contorno aqui das flores, que tá vendo esses risquinhos que eu coloquei? É só um lembrete que eu tenho que fazer isso aqui com as tintas, tá? Então aqui eu vou passar somente o contorno de cada forma aqui que eu determinei. E aqui é bem fácil, né, gente? É só colocar aqui na frente o desenho, né? E ir passando, tá? Vou fazer a mão livre mesmo, com lápis, sem problema nenhum. Como sempre, né, gente? Faz com lápis. Se por acaso der algum tipo de problema, é só apagar. Pronto, gente, tá vendo? Só coloquei aqui o contorno, não sei se está dando para vocês verem. E agora fica bem mais fácil, né, a gente começar aqui todo o processo de pintura, tá? Bem, agora vamos para a parte mais gostosa, né, que é a pintura. Então vou começar com essa florzinha aqui. E eu vou fazê-la em 2 tons de laranja, tá? Um fundo com laranja mais clarinho e depois os efeitos que eu vou ensinar para vocês, um laranja um pouco mais escuro, tá bom? Então, para fazer esse tom de laranja, eu vou usar essa tinta aqui, ó, acrílica, né? No tom laranja. Mas como ele é um pouco escuro, até puxando um pouco pro vermelho, eu vou dar uma clareada nele, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, desse tom. E vou dar uma clareada usando o amarelo, ó. Aqui é o amarelo ouro, tá? Até chegar mais ou menos no tonzinho que eu quero. Então, sempre que a gente vai fazer um tom de tinta, procura colocar separadamente e aí você mistura em um outro lugar até chegar no tom que você quer. Aqui eu já deixei um pouquinho de branco também. E como eu quero esse fundo mais claro, eu vou pôr mais amarelo do que do laranja aqui. Olha. Se você quer que a cor laranja fique mais clara e continue quente, aí você dá uma clareada usando o amarelo,
Porque se eu colocar o branco aqui, já vai esfriar um pouco a cor, né? Aí já chegou mais ou menos no tom que eu queria, tá? E pra passar, deixa eu ver. Eu separei vários pincéis aqui, gente. Vou mostrar pra vocês a numeração e tal, mas usem o que você tem em casa, tá? Eu vou usar esse chanfrado aqui, número 4. E aqui é só você seguir, né, o contorno aqui do esboço que você já fez. Primeiramente, eu vou fazer aqui o fundo dessa flor. Então, é uma cor chapada, né? Eu não vou me preocupar aqui com nada, só vou fazer o fundo. Estão vendo que eu vou virando o pincel assim para fazer o contorno bem certinho, redondinho aqui da minha pétala, né? Aí vou passar mais um pouquinho, né? Porque ela ficou um pouco transparente. Vou passar mais uma demão desse laranja. Aí, enquanto essa flor vai secando, essa parte aqui eu quero fazer em laranja também. Então eu já vou passar o laranja para fazer essa forma aqui. Eu não tô me preocupando com a lateral do banquinho, porque depois eu vou passar uma cor nele, tá? Uma cor só. Então não tem problema se ultrapassar aqui a tinta um pouquinho. E agora, para fazer o miolinho dessa flor, eu vou usar esse tom aqui, que é o pistache, tá? Que é o verde pistache. E para isso, ó, eu vou usar esse pincel redondo da Condor 4778. Aqui eu vou fazendo pequenos tracinhos, só para delimitar aquela parte que eu tinha feito, aquele miolinho redondo, que aqui vai ser o miolinho da flor. Só para fazer esse miolinho. E essa folha também vou fazer em verde pistache, então enquanto tá secando aqui eu já vou pintando também essa folha, ó, com o mesmo pincel. E essas folhinhas aqui também eu vou fazer nesse mesmo tom de verde. Essa cor, essa flor aqui, essa pétala, eu vou passar aqui o tom do laranja puro, tá? Não vou fazer nenhuma mistura para pintar essa florzinha aqui. E vou continuar usando o mesmo pincel, aquele que eu mostrei da Condor. Agora nessa florzinha aqui eu já vou entrar com um pouquinho só de amarelo para já dando uma clareada. Aí eu vou colocar aqui, ó, só na base mesmo da flor, tá vendo? Um tiquinho só do amarelo, para dando a luz aqui na nossa pétala, tá? Ó, eu vou pegar um pouquinho desse laranja, colocar um pouco mais de amarelo para fazer esse tom mais claro que eu preciso para essa outra flor, tá? Um pouquinho de branco também, que eu quero que fique bem clarinho. E eu já vou começar a fazer aqui como se fossem outras camadas de pétalas, aqui com esse tom que eu acabei de misturar mais claro. Um pouco aqui no meio também, depois eu completo de novo com o verde. E aqui, ó, na parte de cima, a gente faz como se fossem vírgulas, certo? Ó, uma aqui, outra aqui, e dá uma puxadinha pra cá, ó. Aí vai dar uma sensação como se tivesse uma profundidade, tivesse um pouco mais de pétalas aqui na minha flor. Fica bem legal. Aí fica lembrando muito aquelas flores tipo chita, né? Fica bem legal. Essa aqui eu quero fazer nesse tom, olha, azul turquesa. E primeiro eu vou fazer a mesma coisa, vou passar o fundo, né, só com o azul. E aqui eu continuo usando o Condor 4778.
E aqui o meinho desse miolo eu vou fazer em preto. E nessa lateral aqui eu vou também passar o azul turquesa, tá? Bem, gente, esse último botãozinho aqui eu vou fazer com o amarelo ouro, tá? E para fazer essas bolinhas aqui, eu vou usar esse tom aqui, que é o vermelho, tá? Que é uma tinta acrílica metálica. Mas poderia ser um rosinha também, fica bem bonitinho. E aqui eu continuo usando, né, o Condor número 6425. Gente, agora para fazer os efeitos aqui nessa azul, como eu fiz nessa laranja, eu vou usar o mesmo princípio. Eu vou pegar esse azul e vou dar uma clareada, tá? Já coloquei um pouquinho aqui, que é o azul turquesa, o mesmo que eu usei aqui. E vou clarear com o branco, ó. Tá vendo, ó? Ficou um tom bem clarinho, né? E com esse tom eu vou fazer agora os efeitos. Então eu vou continuar usando o Condor 4256, tá? Aí eu pego um pouquinho desse azul mais claro e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer vírgulas contornando aqui essa flor, que aí vai dar a impressão das pétalas, ó. Olha só. Faz uma aqui, ó. Agora eu vou fazer a segunda camada dessas vírgulas. Então eu não faço logo aqui em cima, eu faço aqui nesse meio intercalando, tá vendo? Aqui onde não tem nada, aí eu faço a outra aqui em cima, ó. Mais uma aqui e outra aqui, tá vendo? Aí vai sempre dando a impressão de profundidade, ó. Olha só como fica legal, né? Fica parecendo como se fosse uma rosa. E vocês viram como é fácil? Faz o fundo, né, com aquele esboço chapado e depois vem fazendo essas vírgulas, intercalando do jeitinho que eu ensinei. Aí fica bem bonitinho. E aqui no meio do miolinho, onde tá o preto, eu vou fazer umas bolinhas usando o verde pistache, ó. Já vai dar mais uma clareada aqui nesse fundo mais escuro. E esse tipo de rosa, gente, você pode aplicar em vários trabalhos, fica muito bonito. Aplicar no vidro, fazer trabalhos em vidro. O princípio desse tipo de pintura é o mesmo. Eu queria muito ensinar para vocês. E eu aproveitei aqui a pintura orgânica, né, que a gente usa essas formas botânicas, para ensinar essas técnicas aqui bem fáceis, tá bom? Então agora vamos continuar fazendo aqui os contornos. Como eu falei, eu não vou hoje usar nenhum tipo de marcador. Pode ser até que o vídeo fique um pouquinho mais longo, vocês me desculpem, né? Mas quem não tiver interesse, pula, não sei. Faz do jeito que achar melhor. Mas eu acho importante, né, ensinar essa parte para que todo mundo, né, consiga fazer qualquer tipo de flor aí em seus trabalhos, tá bom? E agora essa parte aqui desses pistilos aqui dessa flor, eu vou fazer aqui com o verde pistache, tá? Aí se você tivesse com marcador, essa parte já poderia começar a fazer com os marcadores, tá? Mas aqui a minha proposta hoje é não usar marcador. Aí eu vou usar esse pincel mais fininho, que é o 4 Castelo C542. Ele tem a pontinha fina, aí vai dar certo para fazer. Aí quando eu fizer esse tipo de traço, gente, procura não deixar a tinta muito grossa, tá? Como é uma tinta à base de água, qualquer coisa você dilui um pouquinho, para não ficar um traço muito brusco. Enquanto essas tintas vão secando, eu já vou aproveitar e fazer aqui essa parte, né, de baixo. Aí eu vou pegar um pincel chato número 10 e vou usar o azul turquesa, tá? Aí olha só, é só passar, não tem problema de ultrapassar a fita, porque depois quando a gente retirar a fita vai ficar um traço bem retinho, tá bom?
que não tem segredo, né? Só para aproveitar esse resto de tinta aqui. Aí eu já vou adiantar, né? Essa parte aqui dos pezinhos. Bem, gente, eu deixei secar bem aqui a tinta, porque é importante, porque agora eu vou fazer a parte aqui dos galhos, né? Então, para a mão não ficar apoiando aqui na tinta fresca, é importante a gente já deixar secar bem aqui a tinta, tá bom? E para fazer aqui todos os galhos, né, das nossas flores, eu vou usar essa cor aqui, ó, o verde esmeralda, tá? Para tudo que é um verde bem fechado, e eu acredito que vai ficar bem bonito. E o segredo para você fazer uma linha bem fininha e bem contínua é usar esse tipo de pincel, gente. Ele é chamado de liner ou então filete, tá? Eu vou alternar estes dois aqui, ó. Esse primeiro é um filete 2 Condor 422 e esse segundo também é da Condor 402-0, tá? Então serão esses dois, vocês vão ver que fica bem mais fácil da gente fazer esses traços aqui mais finos. Então, como aqui já tá tudo sequinho, eu posso colocar até a tinta aqui em cima dessas outras cores, ó. Vou colocar aqui o verde, né? Aqui o verde esmeralda. E o segredo é essa tinta, ela tá numa diluição boa, que nem esse verde esmeralda é uma tinta nova, então ele tá numa consistência muito boa. Mas por acaso sua tinta ela for um pouco mais densa, um pouco mais grossa, para fazer esses traços é importante que ela flua mais. Então, na tinta acrílica você pode adicionar um pouquinho só de água e deixar ela assim, ó, nessa consistência. Olha só, tá vendo? Ó, bem pastosa e bem fluida, porque aí vai dar direitinho pra gente fazer o que precisa. Se ela tiver muito grossa, aí o pincel não desliza e não faz um traço bonito, tá? Então vou virar aqui para ficar mais fácil e vou começar fazendo esse traço aqui, ó. Aí eu venho aqui com esse pincel, o 2 Condor 422, que é o liner, e vou carregar bem, ó. Aí você não precisa carregar o pincel até em cima, tá? Você carrega da metade pra frente, carrega bem. E vem aqui, ó, com a mão super suave e simplesmente, olha só, eu vou puxar aqui em cima do risco que eu já fiz. E olha só como já fica bem bonitinho. Vou fazer esse outro aqui, ó. Tá vendo como ele fica um traço bem preciso? E não tem problema se eu não tô seguindo estritamente o que eu tinha feito com lápis. Depois, a parte que tem um lápis, é só apagar, ó. Aí fazendo assim, pincel sempre carregadinho da maneira que eu tô ensinando, aí você não precisa, né, necessariamente usar os marcadores. Você faz tudo com o pincel. Quero fazer um pouco mais grosso, ó, aí eu aperto um pouco mais o pincel, tá vendo? Aí o traço fica um pouquinho mais grosso. E pronto, ó, aqui já fiz a maioria dos traços, vocês viram como ficou bem mais fácil? E aqui eu vou aproveitar, já vou pintar esse miolinho aqui, ó. Eu quero também fazer esse tom de verde, verde musgo. Eu entro aqui como se fosse aquela base da flor, né? Bem, agora que eu já sequei, vou continuar usando o verde esmeralda para fazer os tracinhos aqui das folhas e terminar o que eu preciso terminar, tá? E aqui essa parte que eu desenhei, eu vou também passar o verde esmeralda. Ó, eu vou usar aquele pincel chanfrado, né, que eu já tô usando aqui para esse trabalho. Bem, gente, vocês lembram que aqui tinha um galho, né, que eu havia desenhado e é esse que eu vou fazer agora. E para isso eu vou fazer com essa tinta dourada aqui, né, tinta metálica gold, tá? É uma tinta acrílica também na cor dourada. E eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer primeiro o galho, né? Utilizando aqui o nosso pincel.
Dessa vez eu vou usar este outro aqui, que é o Condor 4020, para fazer primeiro aqui o galho. Seguindo mais ou menos aquele desenho, né, que eu havia feito, lembra? Que era esse desenho aqui, ó. Tá? Pronto, ó, já fiz aqui o primeiro galho. E agora é só fazer as folhinhas. E lembrando que o dourado, normalmente logo que a gente passa, parece que ele tá transparente. Mas conforme ele vai secando, aí ele já vai encorpando mais e ficando bem bonito. E as folhinhas você faz com o mesmo pincel, ó. Não tem segredo nenhum. Pronto, gente, olha só que bonitinho também que já ficou aqui a parte dourada, né? E já que eu estou trabalhando aqui com dourado, eu vou aproveitar e fazer aquela parte que a gente faz com os marcadores ao redor dos motivos. Então eu vou usar de novo esse aqui, o Condor 422, que é mais fininho, e vou dar uma pequena passada aqui ao redor dessa flor. Mas como a gente faz com os marcadores, você não precisa vir aqui e ficar contornando toda a flor. É só um pedacinho, sabe? Uma coisa bem solta mesmo que a gente faz, ó. Só pra dar um charme, tá vendo? Aqui, ó, eu acho que tá um pouco vazio, eu vou fazer algumas folhas também para esse galinho, que ele ficou muito soltinho aqui no meio, né? Vou fazer e eu resolvi que vou fazer outro ramo desse aqui também, tá? Para fazer os galinhos eu vou usar o verde pistache, que é a cor que eu já usei, e para fazer os ramos eu vou usar aqui o laranja, né, puro, sem clarear, tá bom? Gente, agora a tinta aqui, ó, do pezinho, ela já secou, tá? Então, vou já retirar a fita e olha só, na hora que a gente retira a pintura, tá vendo? Fica bem certinha, bem bonito. Olha só que bonitinho, né? Que ficou o acabamento aqui nos pezinhos. Aí, conforme eu falei pra vocês, na lateral eu vou passar uma cor só. E eu vou passar essa mesma cor, né? Que aqui é o azul turquesa, tá? Que é uma tinta PVA. Aí isso que eu vou fazer agora, passar em toda a lateral. Aí eu vou passar com o pincel mesmo, bem rapidinho. E depois eu já venho para mostrar para vocês, né, o acabamento final aqui, como nós vamos fazer na nossa peça. Bem, gente, agora que a pintura já secou bem, né, aqui nas laterais também, olha só como ficou bonitinho, né? Passei o azul combinando aqui com o pezinho. Inclusive embaixo do pezinho, olha só, eu coloquei EVA, tá? É bem fácil. É só você pegar uma plaquinha de EVA, colocar assim, colocar o pezinho, né? Você marca e corta, depois cola, porque aí protege bastante, né, o banquinho, tá bom? Chegou a hora da gente, então, aplicar o verniz, tá?
E para dar o acabamento, você pode usar todas as formas de acabamento que eu já ensinei aqui no curso de pintura orgânica. Você pode agora dar o acabamento com uma cera, né? Uma cera à base de carnaúba e cera de abelha, cera de madeira, fica muito bom, desde que seja uma cera incolor. Pode usar aquele verniz em spray, né? À base de solvente. Pode usar um verniz geral e passar com um pincel. E também pode usar o verniz acrílico, né, à base de água, que é o que eu optei para usar hoje, tá bom? Então, tudo que eu já ensinei aqui no curso a respeito de acabamento, você pode aplicar nessa peça. E para passar o verniz, gente, como ele é à base de água, eu vou passar com um rolinho mesmo e é bem rapidinho. Aí as cores já vão ficando bem mais vivas, né? Vocês estão vendo, como eu sempre falo, essa espuminha que fica aqui é do rolinho, né? Porque ele solta muito ar. Mas não se preocupem, quando o verniz secar, vai ficar bem lisinho, tá? Não vai ficar essas bolinhas aqui do verniz. Passa também aqui na lateral, ó. E passa também aqui na parte dos pezinhos, né? Gente, agora que eu já passei em tudo, né? Eu vou deixar dar uma secadinha. Quando eu uso esse verniz à base de água, eu gosto sempre de dar 2 demãos, tá bom? Então, depois que secar, eu vou passar mais uma demão e já já eu volto para mostrar para vocês com detalhes o resultado final da nossa peça. Até já! Gente, olha só como ficou lindo, né? O banquinho. Ficou bem romântico, né? Eu amei, né? Essa padronagem aqui do banquinho. E olha as laterais, né? Os pezinhos, ficou muito lindo. E aqui embaixo eu dei um acabamento com branco, né? Porque não aparece que a gente não pinta, né, gente? O bom acabamento numa peça é o que vai diferenciar o seu trabalho dos demais. Então, sempre capricha, né, no acabamento da peça. E olha que legal. Eu tava louca para ensinar para vocês esse tipo de flor, né, de folhagem, para vocês aplicarem nos trabalhos de pintura orgânica, porque aí você sai daquele meio comum, né? Na pintura orgânica as pessoas acabam sempre fazendo as mesmas coisas, você vê um trabalho, parece que está vendo o mesmo, né? Então é importante a gente sempre diferenciar. E eu queria muito passar isso para vocês fazerem trabalhos incríveis e principalmente muito criativos, tá bom? E se vocês gostaram deste vídeo, eu já vou pedindo, já vai dando um joinha aí para mim, compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Tchau, gente, até a próxima semana, se Deus quiser.